No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a estratégia NV para crescer uma banca na Bet365, suas variações de mercado, qual é o mérito utilizado, como aprender a utilizá-lo e por que ele é tão preferido assim pelos profissionais estratégicos. E se você está curioso e também quer aprender a utilizar a estratégia, assista o vídeo até o final. Fala comigo, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto e vim trazer para você hoje um assunto um pouquinho mais profissional. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho. Rapaziada, eu preciso muito dessa força de vocês. Eu que estou iniciando no YouTube, é muito importante para mim receber um like, receber inscrito. Cara, isso dá uma força imensa para a gente continuar e assim a gente sabe que está no caminho certo. Então, dá essa força aí e sem mais delongas, bora pro vídeo. Chegando aqui na nossa tela principal mais uma vez, tropa, que vamos dar início aí no nosso vídeo. Estratégia NV para crescer a banca de R$ 30 na Bet365. A pergunta que vamos começar é bem simples. Qual é a estratégia? A estratégia é a NV. Ficou bem claro? Essa estratégia vai ser tratada aqui neste vídeo. O que é preciso? Uma pergunta bem simples. É preciso você ter tempo e concentração. Vamos para o nosso próximo tópico para explicar isso mais detalhadamente. Sim, você vai precisar ter tempo disponível, que é o famoso T mais C mais I. Então, pegue esse gráfico, veja que está todos 100%. Lembrando que esse último aqui você só vai entender no final do vídeo. Mas aqui é o tempo, concentração e empenho. Você vai precisar ter esses três fatores. E o último explico no decorrer do vídeo. Continuando para o nosso próximo slide. Como aprender a utilizar o nosso mérito ou estratégia da forma que você preferir. Qual a estratégia utilizada para lucrar na Bet365? O pontapé inicial para você crescer a sua banca e fazer uma boa análise do jogo escolhido. Pois é isso que você vai aprender neste vídeo e de brinde irá obter um mérito lucrativo. Maravilha, não é, tropa? Como utilizar? É uma pergunta bem eficaz. Vamos lá. As análises pré-life é fundamental para que você possa montar a sua estratégia, mas não é a única coisa a ser observada para se tornar lucrativo no mercado. O que é análise pré-life? É toda análise feita antes do início da partida. E uma análise de empate, que é o nosso mérito aqui que vai ser utilizado, devemos nos aprofundar bastante nas estatísticas pré-jogo e também nas estatísticas de jogo em andamento. Mas como assim? Pois bem, dependendo da sua entrada de jogo, é que você vai perceber toda a diferença entre uma e outra. Mas vamos explicar detalhadamente para que fique bem claro para cada um de vocês. Por isso que no início do vídeo mencionei que seria um vídeo um pouquinho mais profissional, porque irei tratar com a melhor delicadeza possível, com a calmidade possível e, claro, pausadamente para que todos possam entender da melhor forma possível. Suponhamos que entramos em um jogo pré-life com análise pré-jogo estabelecida, ou seja, sua análise pré-estabelecida em um jogo clássico entre Brasil versus Argentina, um clássico histórico. Para vocês entenderem de uma forma melhor, vamos mostrar como funciona uma análise pré-life na prática na maioria das vezes. Existem vários sites para fazer uma boa análise e qual utilizar. Sim, existem vários sites como plataforma para se tornar um analista lucrativo, mas vamos citar dois sites que servem tanto para iniciante como para o médio avançado. Quais são eles? Existe o flashscore.com, que é o famoso resultados.com, que vocês sabem muito bem quais são.
E também existe o SoftScore, que é um site um pouco mais usado para alguns iniciantes. Existe plataforma tanto em app e também como programas. Bom, vamos explicar detalhadamente. Indo para o nosso próximo slide, veremos abaixo uma análise de empate de cada site citado separadamente, tanto do flashscore.com, tanto do softscore.com. Sem mais delongas, vamos ver como funciona na prática essas análises. Pegando como exemplo aqui o nosso jogo de Argentina versus Brasil, é um clássico histórico aí de bastante tradições e, claro, bastante engajamento, um jogo sempre acirrado quando essas duas seleções entram em campo. Para analisar essa partida, devemos observar a sequência de cada equipe individualmente, mas claro, Brasil e Argentina foi 0 a 0, não podemos considerar os jogos após essa partida, é os jogos que vêm antes. Bom, vamos apenas analisar os últimos 5 jogos da Argentina antes de enfrentar o Brasil. A Argentina vinha com 4 vitórias e um empate diante do Paraguai no jogo em geral. E o Brasil, antes de enfrentar a seleção da Argentina, vinha em uma sequência aí de 4 vitórias e também um empate, ou seja, ambas as equipes vinham de 5 jogos de invencibilidade. Nos confrontos em geral, nos últimos 5, ambas as equipes, antes de se enfrentarem, vinha aí em uma sequência de 3 vitórias para a Argentina e 2 vitórias da equipe brasileira. Isso é que a maioria dos analistas iniciantes fazem, analisa apenas de uma forma simples e eficaz. Mas aqui vamos nos aprofundar para deixar uma boa estratégia para a tropa. Bom, agora devemos analisar a sequência da Argentina atuando em casa antes de enfrentar a equipe brasileira. A Argentina vinha de 4 vitórias e um empate com a Colômbia, 5 jogos de invencibilidade. Claro que a sequência era ainda maior, vinha aí com mais de 15 jogos de invencibilidade em seus domínios. E a equipe brasileira atuando fora dos seus domínios antes de enfrentar a equipe argentina, vinha de 3 vitórias, uma derrota e um empate. A derrota foi para a própria Argentina, placar de 1 a 0, que rendeu o título da Copa América. Nos últimos 5 confrontos atuando em casa, vocês vão observar aí que mostra um equilíbrio técnico de 3 vitórias da Argentina e 2 empates. A seleção da Argentina tinha um leve favoritismo a vencer a equipe brasileira, só que isso não se configurou dentro das 4 linhas. Ou seja, aos 90 minutos foi um jogo muito pegado, de bastante marcação. A Argentina marcou bastante, tanto é que foi um jogo bastante parelho, com posse de bola muito iguais tecnicamente. Tentativa de gols 9 a 9, teve 5 finalizações, 3 para a equipe da Argentina, 2 para a equipe do Brasil. E a Argentina tentou empurrar a equipe brasileira através de escanteios. Ou seja, já que a seleção da Argentina havia conquistado a Copa América, o Brasil não queria perder de nenhuma forma e o jogo foi muito acirrado tecnicamente. Então, qual é a nossa estratégia aqui? Os analistas iniciantes, a princípio, para fazer uma aposta, ele vem aqui, vê a sequência da equipe no geral, equipe da Argentina, equipe do Brasil, vê aqui por cima os últimos confrontos, vou em vitória aqui em tal seleção. Aí, pô, o jogo finaliza, o jogo foi empate, aí diz: o que faltei analisar nessa partida? Será que eu analisei da melhor forma? Não, você não analisou da melhor forma, porque se você tivesse analisado da melhor forma, você seria lucrativo e teria lucrado nesta partida, tanto no intervalo como no final da partida, ou seja, em geral. Bom, aqui você deveria ter analisado as últimas partidas da equipe da Argentina em casa, da equipe da seleção brasileira fora de casa, os últimos confrontos da equipe da Argentina diante do Brasil atuando em casa, qual é o momento de cada equipe. Vocês podem ver que o momento de cada equipe era excelente e ainda são aí neste momento. Tanto a Argentina como o Brasil vem voando aí nas competições. Então, isso deveria ser analisado
também os jogadores que vai entrar em campo, se vai entrar suas principais armas para essa partida. No caso da Argentina, o Lionel Messi, do Brasil tem o Neymar, entre outras peças de reposições. Então, isso deve ser observado antes de você fazer a sua aposta. Então, uma boa estratégia é pegar sequências da equipe, confrontos direto e confrontos indiretos de cada equipe. Confronto direto é o famoso confronto geral. Confrontos indiretos é mais uma vez a sequência da equipe contra a equipe um pouco com seu nível elevado. No caso, a Argentina não enfrentou aí equipes com nível superior à sua equipe. Então foi um jogo muito parelho tecnicamente, por isso que esse jogo foi empate. Consegui pegar um green nessa partida. É uma das partidas que pode acontecer o nosso green através do nosso mérito, é através de jogos clássico histórico. Outra boa opção de exemplo que vamos deixar para vocês é o clássico entre Palmeiras versus Santos, que no caso não foi empate esse clássico, mas vamos estar deixando uma dica para vocês porque esse jogo não foi empate, para que vocês possam estar entendendo o nosso mérito. Vamos analisar as últimas partidas do Santos antes de enfrentar a equipe palmeirense. Ele vinha de 5 jogos aí, de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já vinha de 2 empates em casa, empatou com o Benfield, empatou com o Ceará. E a equipe palmeirense vinha voando aí, vinha com 5 vitórias consecutivas antes de enfrentar o clássico com o Santos. Nos últimos 4 confrontos anteriores, o Palmeiras venceu todos, não tinha histórico para empate. Atuando em casa, a equipe do Santos vinha numa sequência até boa de 3 vitórias e 2 empates. Palmeiras continuava voando fora de casa, vinha numa sequência aí avassaladora de 1 empate e 4 vitórias. Atuando em casa, nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Palmeiras e 1 vitória da equipe do Santos. Você pode observar que o equilíbrio era grande atuando em casa. O jogo começou aos 90 minutos, você viu que foi um jogo bastante equilibrado ao intervalo, com uma finalização para o Santos, 2 para o Palmeiras. Segundo tempo, 3 para o Santos, 2 para o Palmeiras. O jogo foi resolvido em uma bola parada, uma cobrança de escanteio, mas a equipe do Santos teve oportunidade, o Palmeiras também teve, tanto é que perdeu o pênalti com Rafael Veiga. Deu Palmeiras nesse clássico, mas você vai ver que esse clássico não tinha histórico de empate. Então, uma das nossas estratégias se configura nos últimos confrontos entre eles. Então, os confrontos têm que mostrar tendência para empate. Jogos pegados com tendência para empate em confrontos e também nas sequências das equipes, ou seja, ambas as equipes estavam buscando o jogo a todo momento. Então era impossível acontecer um empate ali. Claro que poderia, pelo equilíbrio que estava na partida, mas ambas as equipes se jogaram para o ataque. Então era um empate um pouco improvável, que vou tratar no nosso próximo vídeo em live, que inclusive vai ser esse exemplo aqui de empate ao intervalo. Outro bom exemplo de empate acirrado foi no jogo do Grêmio versus Vasco. Na verdade, Vasco versus Grêmio. A sequência do Vasco é muito boa, vem numa sequência boa de invencibilidade, mas tem um histórico bastante de empate. Ele vinha de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos antes de enfrentar o Grêmio. E o Grêmio vinha numa sequência de 1 vitória, 1 derrota e 3 empates antes de enfrentar o Vasco. Nos últimos 5 confrontos entre eles, antes desse último confronto, vinha de 3 vitórias do Grêmio e 1 empate. E lembrando, atuando em casa, o Vasco vinha com a sequência de 1 empate e 4 vitórias. O Grêmio vinha numa sequência de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Nos últimos confrontos em casa, a equipe vascaína vinha atuando contra o Grêmio com 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate nos últimos 4 confrontos. Então, até as odds consideravam um jogo para empate. Não se iluda com odds.
Isso não quer dizer nada. Uma odd de 2,65 também é possível pegar o empate com a odd de 3,60, 4,20. Então isso é muito relativo. Claro que tem grandes possibilidades de um jogo acontecer empate quando as odds são baixas, mas não se iluda com isso. Bom, o jogo começou. A equipe do Vasco começou a propor o jogo. O Grêmio também conseguiu impor seu ritmo de jogo. O jogo foi pau a pau ao intervalo, ou seja, 50% de posse de bola para cada lado, com uma finalização do Vasco e duas do Grêmio. Segundo tempo, o jogo começou com equilíbrio, muitas faltas no meio-campo, mas a equipe do Grêmio começou a se esconder no jogo e o Vasco se soltando nos minutos finais. Mas teve uma bola na trave do Vasco, teve, mas o jogo se configurou no que era esperado, no empate favorito. Então, esses são os tipos de empate que seria possível, tinha que acontecer empate aqui de qualquer forma, já que mostrava a tendência para empate nos confrontos e momentos das equipes. Ou seja, o Vasco é uma equipe que empata bastante no campeonato e a equipe do Grêmio também vem empatando bastante no campeonato. Então, era um empate certo, secreto e lucrativo para quem optou por ele. Outro tipo de empate que não era aqui para dar vários exemplos, era apenas aquele jogo do Brasil versus Argentina, mas quero deixar detalhadamente. Vamos para o nosso último exemplo, que será no clássico entre CRB versus CSA. Esse tipo de empate é um empate um pouco inexplicável, mas que deveria acontecer de qualquer forma, pois o CRB, nos últimos 5 jogos anteriores, antes de enfrentar o CSA, não tinha tendência de empate, vinha de 3 vitórias e 2 derrotas. O CSA, antes de enfrentar o CRB, nos últimos 5 jogos, vinha numa sequência de 2 derrotas e 2 empates e 1 vitória. Mas atuando em casa, o CRB vinha aí numa sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Você pode ver que não tinha tendência para empate, o CRB. O CSA, atuando fora de casa, vinha numa sequência de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Mas agora vocês vão ter uma surpresa. Nos últimos 5 confrontos entre eles, em geral, a equipe do CRB vinha de 1 vitória, o CSA vinha de 1 vitória e 3 empates. Ou seja, atuando em casa, confronto direto, mostrava uma tendência claríssima para empate. Nos últimos 5 confrontos direto na casa do CRB, 1 vitória do CSA e 4 empates. Quer mais prova que isso? Então não importa a sequência de tendência de empate do CRB nem do CSA, quando os confrontos mostram tendência para empate. Tendência para empate, tanto é que os confrontos direto histórico aí para esse clássico alagoano se prevaleceu dentro de campo e o jogo acabou tecnicamente empatado. Então é muito difícil acontecer uma vitória entre CSA versus CRB, pois mostra tendência gigantesca para empate. Então qual era a tendência aqui da nossa estratégia, do nosso mérito? Analisamos a sequência da equipe, não vimos tendência para empate, tanto dentro como fora de casa. Até o CSA tinha aí alguns históricos de empate recente, então devemos aqui observar confronto em geral. Confronto em casa do CRB foi determinante para pegarmos esse empate aqui, tendência para empate, o jogo foi empate, então dá para clarear mais aí um pouco na sua mente esse empate técnico entre CRB versus CSA. Se ainda está com dúvida sobre o nosso mérito, a nossa estratégia, deixe nos comentários ou assista o nosso vídeo mais de uma vez que estará compreendendo da melhor forma possível. Mas a princípio é isso, sequência da equipe deve ter tendência ou sequência de empate e histórico determinante no fator casa de sequência de empate. Também você pode pegar um jogo que não tem tendência para empate na sequência, mas nos confrontos tem, ou vice-versa. No confronto não tem,
mas na sequência tem momento da equipe excelente e etc. Vamos voltar agora para a tela do nosso slide. Quando apostar e qual é o momento da pré-life? Antes de partir com essa pergunta, quero dizer a vocês que existe outros tipos de empate, aquele empate de uma equipe favorita contra uma equipe mediana, ou seja, que está lá na intermediária da tabela, mas está em um momento bom. É um tipo de empate entre São Paulo versus Ceará. O São Paulo era o favorito, ou seja, vamos dar esse exemplo. Suponhamos que o São Paulo vinha em uma sequência muito boa atuando em casa e vinha com mais de 10 vitórias consecutivas em seus domínios. O Ceará, antes do jogo contra a equipe do São Paulo, vinha numa sequência aí de 3 vitórias, um empate e uma derrota, mas no geral o São Paulo vinha numa sequência de 4 vitórias e um empate. O Ceará vinha aí também com a sequência de 3 vitórias e 2 empates, vem voando na Copa Sul-Americana, mas você observou, sequência do Ceará fora de casa tinha tendência aí para empate, sequência do São Paulo em casa não tinha histórico de empate, em geral, São Paulo tinha tendência para empate, o Ceará também tinha tendência para empate. Aí você parou, veio aqui nos últimos confrontos, nos últimos 5 confrontos anteriores, antes desse 2-2, você pôde observar 5 empates consecutivos e 1-1, certo? Empate certeiro aí nos confrontos diretos em geral. Aí você veio, analisou o confronto na casa do São Paulo. Nos últimos 5, mostrava 2 empates e 2 vitórias do São Paulo e uma vitória do Ceará, com diferença de 1 gol. Então, o que foi determinante aqui na nossa estratégia? Foi os últimos confrontos e a sequência e momento do Ceará. Os últimos confrontos, não tinha dúvida, era jogo para empate, sem que ainda tinha alguns teimosos que ainda me desmentiram, dizendo que não ia ser empate essa partida de nenhuma forma. O jogo se configurou, o São Paulo foi para cima, mas o Ceará está em um momento maravilhoso, está voando na Copa Sul-Americana e isso valeu dentro de campo. Ou seja, o Ceará partiu, conseguiu empatar a partida aí e o jogo foi empate. Então isso vale muito quando uma equipe favorita, como a equipe do São Paulo vinha pagando aí uma odd de 1,72, era favorita a vencer essa partida, mas pegou um Ceará aí em uma fase esplêndida, ou seja, esse é o tipo de empate contra uma equipe favorita e outra mediana. Não quer dizer que a equipe do Ceará não merecia esse empate, claro que merecia, pelo que vem jogando, pela sequência de jogos elaborado, quebrou uma sequência de vitória do São Paulo, mas o empate era duro, praticamente considero um clássico, Ceará versus São Paulo já é clássico em minha opinião. Então, um empate totalmente merecido e a nossa estratégia prevaleceu aqui no confronto direto e momento do Ceará. Então, foi determinante para cravar esse empate. Mais uma vez, vamos para a tela do nosso quando utilizar, que é a mesma pergunta de quando apostar e qual é o momento da pré-life. Vamos com a primeira pergunta, que é de quando apostar. Bom, você deve apostar quando a sua visão de jogo bater com aquele jogo que foi observado por você. Mas devemos lembrar que todos os dias acontecem empates, só que isso não importa, pois acontecem muitos empates fora de lógica e entre outros estilos que iremos comentar no próximo vídeo, que será em live. A nossa próxima pergunta: qual é o momento? Bom, o momento é bem simples. Após você analisar e fazer uma boa análise do início da partida, você deve observar o momento de cada equipe. E não menos importante, o estilo de jogo e juntamente o sistema tático, entre outros fatores que poderá ser observado em uma entrada em live, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Resumindo,
Depende muito de dia de jogos que as estatísticas mostrem e se enquadrem com as nossas análises, com o mérito do empate certeiro. Ou seja, você deve apostar em dias que as estatísticas mostrem sequência da equipe com tendências para empate, mostre histórico com tendência de empates anteriores, confrontos diretos em casa da equipe e a equipe que vem atuando como visitante venha em um momento bom. Então, isso será determinante para que você possa se tornar lucrativo com o nosso mérito estratégico. Ficou bem claro? Se não ficou, comentário à sua disposição. Ok? Vamos para o que é preciso para que um jogo termine em empate. Você vai precisar ter esses 6 fatores aqui à sua disposição. O primeiro é momentos das equipes, ou seja, sequência das equipes individualmente, no geral e histórico. Bom, sequência da equipe é isso aqui que mostrei e expliquei para vocês detalhadamente. E a sequência em geral, a Argentina vinha muito bem antes de enfrentar o Brasil. E a equipe do Brasil vinha em uma sequência maravilhosa também antes de enfrentar a Argentina. Vinha numa sequência muito boa. Bom, histórico das equipes. Histórico das equipes são isso aqui, os confrontos diretos. Em geral, mostrava um equilíbrio técnico das equipes e atuando em casa, a Argentina mostrava um leve favoritismo diante do Brasil, mas sempre com equilíbrio aí de diferença de poucos gols. Também deve ser observado o que está valendo naquela partida. Vamos até corrigir aqui naquela partida. O que está valendo naquela partida? Naquela partida estava valendo aí uma briga acirrada pela liderança. Na ocasião, o Brasil continuava na liderança, mas a Argentina ainda sonhava em assumir a ponta da tabela. Não foi possível, o Brasil ficou com a liderança, mas valia outra coisa naquela partida. A Argentina era campeã da Copa América, o Brasil estava com a faca nos dentes ali, querendo um revanche, mesmo que não valesse nada, mas era uma vitória histórica. Queria vencer, mas não conseguiu. O jogo teve um equilíbrio técnico, então estava valendo isso naquela partida. Valendo peso de camisas. Então, clássico ou decisões? Clássico é Brasil e Argentina, Palmeiras e Santos, Santos e São Paulo, CRB versus CSA, entre outros tipos de clássico. Equipe em ascensão. Bom, a equipe do São Paulo vinha em ascensão, atuando em casa, vinha com mais de 10 vitórias consecutivas, e o Ceará era a equipe em ascensão naquela ocasião, vinha atuando bem tanto em casa como fora de casa, tanto é que vem em uma sequência muito boa de invencibilidade e conseguiu segurar a equipe do São Paulo fora de casa. Então, o Ceará é o exemplo de equipe em ascensão. Diferença técnica ou não, ou seja, a equipe do São Paulo tinha uma diferença técnica diante da equipe do Ceará, pois atuava em casa com apoio da sua torcida, com um elenco um pouco mais qualificado, enfrentou a equipe do Ceará atuando fora de casa, não conhecendo o campo do São Paulo como conhece o seu campo, que costuma treinar todos os dias, então isso também se configura em uma diferença técnica de uma equipe e outra. Também, não tendo diferença técnica, pode ser um jogo bem parelho, com elencos muito parecidos, como exemplo, um Flamengo versus Palmeiras, Atlético Mineiro versus Palmeiras e assim sucessivamente. Não temos diferença técnica por seres elencos muito robustos, ok? Então, espero que as dúvidas esteja muito bem esclarecida. Mais uma vez, se não está, comentário à sua disposição. Vamos para os nossos próximos slides, só que antes vocês precisam desses fatores, momentos das equipes, histórico das equipes, o que está valendo naquela partida, clássico, decisões, equipe em ascensão, diferença técnica ou não, para que um jogo possa terminar em empate.
outros empates? Sim, existem outros tipos de empates, como empate fora de lógica, empate zebra, empate desnecessário, pressão sem ataque, entre outros. Só que isso é assunto para outro vídeo, tropa. Outro vídeo que será tratado esses assuntos aqui, ou seja, esses fatores será tratado em outro vídeo em live. Maravilha. Bom, tropa, chegou o fim do nosso vídeo aula. Esse é o nosso mérito estratégico de lucro aí há algum tempo na Bet365 e em outras casas de aposta com esse mérito bastante lucrativo que não é observado por alguns apostadores. Então, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like aí para estar fortalecendo o nosso canal e compartilhe o nosso vídeo ao máximo que você puder para que possa estar chegando em uma grande proporção e estar ajudando a quem não sabe ainda esse mérito. Então, o nosso próximo vídeo aula será em live explicando aí algumas entradas muito lucrativas para que você possa estar crescendo uma banca de R$ 30 na Bet365. Então é isso. Fui!